Querida igreja do Senhor Jesus, eu disse agora mesmo aos irmãos que o trabalho do Senhor é bom e agradável, maravilhoso, poder colaborar com o reino de Deus, anunciando o evangelho aqui aos pecadores. Mas, meus irmãos, a tarefa de pregar o evangelho, ela nos foi dada pelo Senhor e precisa ser orientada pelo seu Espírito. Glória a Deus. Muitas vezes, nós queremos simplesmente anunciar o evangelho do Senhor, a salvação do Senhor Jesus. E quantas vezes nós, na boa intenção de anunciarmos o evangelho, às vezes queremos fazer do nosso jeito. Muitas vezes nós somos os que determinamos em nosso coração de fazermos de tal forma ou de uma forma seguinte. Muitas vezes nós aqui determinamos, nós vamos para tal cidade, vamos pregar o evangelho ali, vamos para tal vila, vamos para tal lugar. Mas, meus irmãos, a missão de pregar o evangelho, ela precisa ser orientada por Deus. Precisa ser orientada pelo Espírito Santo de Deus, que está na igreja, que rege, que controla, comanda, direciona a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Aqui no texto em que nós lemos, nós vemos que os discípulos, os apóstolos do Senhor, eles estavam percorrendo a região frígio-gálata e tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Ora, veja o senhor e a senhora. Pastor, o Espírito Santo pode impedir alguém de pregar o evangelho? Sim. Sim, meus irmãos. Muitas vezes, nós não temos que pregar o evangelho com palavras. Muitas vezes, o evangelho apenas deve ser pregado com o nosso testemunho, com a nossa forma de viver, com a nossa forma de falar, com a nossa forma de andar. Apenas, meus irmãos, muitas vezes, apenas o evangelho deve ser pregado assim, sem nenhuma palavra. Muitas vezes, talvez lá no seu trabalho, minha irmã, na sua escola, na sua faculdade, lá no seu trabalho, meu irmão, muitas vezes o senhor gostaria de ter a oportunidade para pregar a palavra. Talvez o senhor e a senhora até tenham orado dizendo: Senhor Jesus, me dê uma oportunidade para pregar aqui. Mas esta oportunidade ainda não chegou. Talvez o que Deus está querendo fazer é exatamente isto. Apenas fazer com que o seu testemunho ali naquele lugar seja a mensagem mais poderosa. Glória a Jesus. Aleluia. Então, meus irmãos, aqui os apóstolos do Senhor queriam pregar, mas o Espírito Santo lhes impediu de pregar a palavra do Senhor na Ásia. Deus sabe o porquê foi impedido de pregar a palavra ali naquele instante. Ele que conhece tanto os pregadores quanto os receptores da mensagem. Deus sabia de todas as coisas, então o Espírito Santo impediu que eles pregassem naquele momento ali na Ásia. Talvez o coração dos receptores da mensagem não estivesse pronto para receber a palavra. Já viu? Alguns dos irmãos que estão aqui têm boa habilidade com o trabalho do plantio. Eu tenho certeza que o irmão João
é profissional nessa área, né? Talvez o irmão Zé também saiba muito, o irmão Alessandro também sabe, o irmão Valdivino, o irmão Deusimar, alguns dos irmãos que estão aqui, irmã Glaucia também, eu sei que tem alguma habilidade, a irmã Lindalva. Os irmãos de mais idade têm boa experiência com o plantio. Irmãos, podemos nós lançar uma semente em uma terra que não está pronta para receber? Não podemos, não é, irmão João? Vai desperdiçar a semente. Vai desperdiçar. Então, antes de lançar a semente na terra, o que que nós fazemos? Preparamos a terra. De que jeito a terra é preparada? Nós passamos o arado, muitas vezes, para fofar a terra, para ela receber a semente, para a semente penetrar na terra. Muitas vezes, depois de passar o arado, o que que nós fazemos? Nós adubamos, não é, irmão Alessandro? Adubamos a terra. Aí depois da terra estar arada, adubada, pronta para a semente, só então é que nós vamos semear a semente naquela terra. Pode ser que os apóstolos queriam pregar lá na Ásia, mas o coração daquele povo, a terra não estava preparada, não estava pronta para receber a mensagem. Então, o que eles fizeram, meus irmãos? Já que não podiam pregar na Ásia, versículo 7 diz assim, ó, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não os permitiu. Já que não podiam pregar na Ásia, eles disseram, então nós vamos para a Bitínia. Vamos pregar o evangelho lá. Mas o que aconteceu? O Espírito de Jesus falou para eles. Não. O Espírito de Jesus falou para eles. Para a Bitínia? Não. Não é para ir pregar lá. Por quê, irmãos? Certamente a terra não estava pronta. Deus conhece todas as coisas. O momento não era de ir para a Bitínia. Sabe o que eu percebo aqui nesta noite, meus irmãos? Que o Senhor Deus está nos ensinando a andarmos em sua direção. Aleluia, glória a Jesus. Glória a aleluia. Deus, aleluia. Como é bom, meus irmãos, andarmos na direção de Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Como é maravilhoso, irmãos, quando nós voltamos a andar na direção de Deus. Glória a Deus. Quantos irmãos já erraram o caminho? Quantos irmãos estão aqui, pastor? Eu saí uma vez numa trajetória para ir para a cidade tal e eu perdi no caminho. Perdi no caminho, andei não sei quantas léguas no caminho errado. Até que alguém me falou, não, o senhor está no caminho errado. Volte até o lugar onde o senhor errou o caminho e siga por tal caminho. Aí o senhor vai acertar. Quem já teve essa experiência? Aleluia. Quem já teve? Eu já tive essa experiência. Andar no caminho errado, irmã Glaucia. Ora, já é difícil muitas vezes a caminhada. Pensa andar no caminho errado, tantas léguas. Aí eu vou descobrir, meu Deus, eu estou no caminho errado. Meu Jesus, tem misericórdia de mim. Vou ter que voltar atrás. Lá naquele cruzamento eu tinha que ter entrado para outra direção. Eu entrei na direção errada. Oh, por que eu não tive atenção? Por que eu não prestei atenção lá nas placas de sinalização? Por que eu não observei direito? Não vi nenhuma placa, mas então eu podia ter tomado informação. Pelo menos assim eu teria ido no caminho certo. Irmãos, é muito ruim andar no caminho errado. Muitas vezes o caminho errado nos leva a situações difíceis, dispendiosas, complicadas, às vezes até irreparáveis. Muitas vezes não tem como reparar os danos causados por andar em caminhos errados.
Então eu percebo que Deus, através do seu Espírito e da sua palavra, nesta noite quer nos ensinar, quer nos orientar, para que andemos na direção do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Dirige os nossos passos, Senhor, para que cheguemos e sejamos vitoriosos diante do Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, prestem atenção. O Espírito Santo impediu que os apóstolos pregassem a palavra na Ásia. Vamos para a Bitínia. O Espírito de Jesus, o Espírito Santo disse, não, para a Bitínia não. Não é para ir para a Bitínia. O texto diz assim, ó. Mas o Espírito de Jesus não permitiu que eles pregassem na Bitínia. O que fazer então? Deus não quer que nós pregamos o Evangelho na Ásia. Não quer que nós vamos para a Bitínia. Onde é que nós vamos pregar? O que é que nós vamos fazer? Versículo 8 diz assim, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Ó, já que Deus não quer que nós vamos para esses lugares, vamos fazer o seguinte, vamos ficar quieto aqui em Troade, vamos descer para Troade e vamos buscar de Deus uma orientação, uma direção. Quando estão em Troade, olha o que aconteceu. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônico estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Glória a Jesus. Irmão, eu sou um eterno grato ao Senhor pela sua palavra. Eu acho tão lindo a palavra de Deus. Aleluia. Eu espero que o senhor e a senhora também estejam aprendendo a amar a santa palavra de Deus. Porque se nós prestarmos atenção, irmãos, Deus nos dará a direção em tudo. Glória a Jesus. Quando eles descem para Troade, vamos esperar. Vamos buscar uma direção de Deus. Preste atenção. Deixa eu dizer para o senhor, para a senhora nesta noite, como humilde pregador que sou. Não mova o pé do lugar. Não sai sem direção. Como quem está dizendo, eu não sei o que fazer não, mas eu vou sair aqui e vou caçar um jeito. Não! Quando não souber para onde ir, quando não souber o que fazer, quando fica difícil, não tem momento que fica difícil? Tem momento que fica difícil, parece que nós estamos como que desorientados. Parece que tem momento que o chão some debaixo dos nossos pés. Calma, aquiete-se. O Senhor nos diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia, Jesus. Quando fica difícil, quando a gente não sabe para onde ir, o que fazer, então calma, aquiete-se, dobre os seus joelhos na presença de Deus e busque do Senhor uma direção. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Os apóstolos do Senhor estão em Troade de noite. Paulo tem uma visão. O que Paulo viu? Um varão macedônico. O varão macedônico estava de pé e dizia para Paulo, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Aleluia. Era o chamado de Deus para eles. Está vendo, irmão? Por que os apóstolos não foram permitidos por Deus para pregar na Ásia, para descer para a Bitínia? Por quê, pastor? Porque Deus queria que eles pregassem na Macedônia. O povo macedônico é que precisava com mais urgência da mensagem do Evangelho. Então, meus irmãos, Deus revelou para os seus apóstolos, Deus direcionou os apóstolos do Senhor
para a pregação do Evangelho. Aleluia. Meus irmãos, assim como aquele varão macedônico se apresentou para aquele homem de Deus, dizendo: atravessa a Macedônia, ajuda-nos. Meus irmãos, muitas vezes do lado da nossa casa, muitas vezes tão pertinho de nós, tem alguém precisando de ajuda. É verdade. Pastor, mas eu sou desprovido de recursos. Pastor, eu não tenho condições financeiras para ajudar. Pastor, eu não sei o que fazer para ajudar as pessoas. Meus irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus liberta. O Evangelho do Senhor Jesus é prosperidade, é felicidade, é alegria. Aleluia! Talvez o Senhor não tenha recursos para ajudar alguém que está precisando em meio à crise econômica e financeira, em meio a situações difíceis. Pastor, eu não tenho condição de ajudar financeiramente, mas o Senhor pode dar-lhes uma palavra de vida. Você, minha irmã, a senhora, pode dar-lhe uma palavra de ânimo, aleluia. A senhora pode dar-lhe uma palavra dizendo: não fique triste, não abaixe a cabeça, não desespere, calma, levanta-te, confia no Senhor. Vamos buscar a Jesus, que o Senhor pode mudar a situação da sua vida, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Já está ajudando, meus irmãos. Já está ajudando. Outro dia, eu fui até a fisioterapia e eu vi que aquele lugar também é um campo missionário. Cheguei lá na fisioterapia, eu até acredito que já falei isso para os irmãos. Aí uma senhorinha diabética, idosa, com a perna, se eu não me engano, a perna esquerda amputada, muito triste, cabisbaixo. Eu olhei para ela, senti o meu coração ficar comovido. Senti alguma coisa por aquela senhora. Senti misericórdia. Senti desejo de conversar com aquela senhora. Então, eu me aproximei, sentei do lado dela e estendi a mão para ela pegar na minha mão. Ela olhou para mim e já ensaiou um sorriso de eu estender a mão para ela. Aí eu cumprimentei ela, fiquei puxando assunto com ela. E assim sendo, acabei que descobrindo que ela tem alguns filhos e que os filhos dela não ligam para ela. E ela me disse assim: sabe, por 2 vezes eu já peguei uma corda para poder amarrar e me suicidar, mas por 2 vezes não teve jeito. Aí eu falei para ela: por que não teve jeito? Nas 2 vezes, na minha casa, apareceu a criança da minha vizinha, nunca foi na minha casa, nunca foi lá. Chegou lá, ficou comigo o dia inteiro. Eu já estava com a corda na mão para poder fazer uma forca e me enforcar, e ela ficou o dia inteiro conversando comigo. Isso aconteceu uma vez, na outra vez que eu fui fazer de novo, ela veio de novo. E aí eu aleluia, Jesus. até perdi a coragem de fazer isso. Glória a Jesus. Aí, irmãos, uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo, uma palavra amiga, é o que talvez esta pessoa precisa. Aí eu falei com ela: eu gostaria de ir na casa da senhora, para estar orando com a senhora, para estar louvando ao Senhor com a senhora, se a senhora permitir. Aí ela permitiu, sim, e esses dias falei com ela, falei: eu gostaria que a senhora fosse à igreja, se a senhora quiser, a gente providencia um meio de buscar a senhora na sua casa. Não, eu quero ir na igreja. Então daqui a pouco nós vamos buscar ela para assistir o culto conosco. Meus irmãos, são coisas simples que muitas vezes nós temos que fazer. Pessoas precisam de ajuda. Pessoas estão desesperançadas. Há um espírito de desespero tomando conta das pessoas neste tempo, por causa da situação financeira,
por causa de situação sentimental, amorosa. Satanás tem ceifado vidas, meus irmãos. Até porque sem explicação, pessoas que não tinham motivo, pessoas às vezes se suicidam, pessoas às vezes, por quê? Porque estão desesperançadas, sentindo a falta de Deus em suas vidas. É verdade. Aqui, aquele varão diz para os apóstolos, atravessa a Macedônia, ajuda-nos. Eles entenderam. Acordou de manhã, o apóstolo disse o que Deus havia mostrado. Eles então entenderam que Deus estava os chamando para anunciar o evangelho na Macedônia. Glória a Deus. Anunciar o que, meus irmãos? O evangelho. Aleluia, Jesus. O que é o evangelho? A boa notícia de salvação. Aleluia. As novas de salvação. A boa mensagem do evangelho, que diz para o mais vil pecador, que não importa o tipo de pecado que ele cometeu, se ele se arrepender e entregar a sua vida para Jesus, estará livre da condenação, do inferno, estará livre diante de Deus. Esta é a boa mensagem do evangelho que o pecador precisa ouvir. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, esta é a mensagem que o Senhor Deus colocou no meu coração nesta noite. Aleluia, Jesus. Não ande sem direção. Busque a direção de Deus em oração. Fale unicamente com Ele. Aleluia. E Ele estará direcionando a senhora, o Senhor, em tudo. Que Deus em Cristo Jesus continue a nos abençoar, a prosperar a sua igreja. E que a boa mensagem do Evangelho seja na vida do Senhor e da senhora lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos.